This is Growthaholics. Olá, eu sou Pedro Van Gertner, CEO da Ace Ventures, e você está ouvindo Growthaholics, o podcast onde se fala de inovação e empreendedorismo de uma forma prática e aplicável. Aqui a intenção é acelerar o seu negócio a cada conversa. A gente quer transformar você em um Growthaholic. Apoie nosso conteúdo avaliando o podcast com 5 estrelas pela plataforma de podcast que você ouve. Isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Antes de tudo, eu vou te trazer uma dica que pode transformar a sua relação com seus clientes e ainda com uma vantagem exclusiva apenas para você que é ouvinte do Growthaholics. A Zendesk, parceira de longa data aqui deste podcast, me oferece a melhor solução integrada para elevar o nível do relacionamento com o seu cliente usando AI. Integra as redes sociais da sua empresa, e-mail, chats e todos os outros canais de contato com os clientes. Vale muito a pena. E parceiro bom é aquele que dá vantagens. Por isso, para quem está ouvindo o nosso podcast, a Zendesk está liberando 6 meses gratuitos da Zendesk Suite e do CRM de vendas, além de 30% de desconto no primeiro contrato anual. Você ainda ganha suporte VIP com integração individual, além de acesso a eventos e materiais exclusivos. O link com todos os detalhes está na descrição deste episódio. Hoje vamos discutir um tema que deveria ser prioridade em qualquer empresa, independentemente do tamanho. Pessoas, gente. Mesmo com recursos limitados, colocar o time no centro das decisões faz toda a diferença na cultura e nos resultados de qualquer empresa, especialmente quando a gente fala de uma startup. E para nos ajudar nesse debate, eu recebo 2 feras, a Fê Leite, que é fundadora da Mandacaru Thinking e host do podcast Pensar Muda Tudo, e a Lara Leite, que é head de pessoas e sócia também aqui na Ace Ventures. Juntas, elas acumulam experiências em desenvolver culturas fortes e engajadas, tanto em startups quanto em corporações. Se você quer descobrir como priorizar o capital humano e ainda pegar dicas práticas para manter o time alinhado e motivado, esse é o episódio para você. Fica com a gente que eu tenho certeza que vão ter muitos insights no episódio de hoje. Estou aqui com 2 craques, 2 especialistas aí no tema para a gente discutir gente. E eu queria dar boas-vindas à nossa convidada de fora, que é a Fê Leite. Seja muito bem-vinda, Fê. Muito obrigada, gente, Pedro, Lara. Eu brinco que a Lara é minha parente, que a gente não descobriu ainda qual é a interface da nossa árvore genealógica, mas eu sou a Fê Leite, ela é a Lara Leite. Qualquer hora a gente descobre um tio em comum, um primo em comum, alguma coisa tem aí nessa árvore genealógica. Então é um grande prazer estar com vocês. Eu sou a Fê Leite, eu sou psicóloga, me formei há muitos anos atrás, eu estava vendo que já tem 25 anos de formação em psicologia, sou neurocientista e estou à frente há 5 anos da Mandacaru. A Mandacaru é uma startup que trabalha desenvolvimento de lideranças e transformação de culturas organizacionais. E aí, tudo que for necessário para que isso aconteça, a gente também está no bastidor. E aí, ao longo do episódio, se a gente conseguir explicar um pouco mais, será um imenso prazer. Mas, mais uma vez, muito obrigada por estar com vocês. Perfeito. E aí, a outra integrante da família Leite, Lara, que é a nossa head aqui de pessoas, sócia aqui da Ace. Tudo bem, Lara? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Realmente, hoje eu estou bem feliz por esse episódio. Estou feliz por estar de volta ao podcast. Gosto muito sempre das perguntas e provocações do Pedro, mas mais feliz ainda pela Fernanda ter aceitado o nosso convite. Eu conheci a Fernanda através do Share Conference, ela falou sobre cultura, eu mandei um feedback para ela no LinkedIn, falei que eu nunca vi uma pessoa falar de um tema tão sutilmente e tão profundamente ao mesmo tempo. Então, obrigada, Fernanda, por ter aceito o nosso convite. Tenho certeza que esse vai ser o primeiro de muitos.
Se não legal, for, hein? já vou sentir que eu fui cancelada. Não, fique tranquila. Não. Aqui a gente prega a livre troca de ideias e não há cancelamento, só há curiosidade, né, do nosso público para aprender. E hoje eu queria fazer um episódio repleto de dicas práticas, de sugestões, e a gente se inspirou muito num pouco na filosofia que a gente tem aqui na ACE e no que a gente vê na prática nas startups, nos empreendedores, aproveitando aí a experiência nas trincheiras, tanto da Fê quanto da Lara, eu queria explorar esse tema com vocês duas. Eu queria abrir falando que é muito difícil navegar nesse mar de pessoas, especialmente quando a gente consome as dicas que estão aí no mercado, né? Que são verdades absolutas, não, gente é a coisa mais importante da empresa, aí um fala, contrata gente boa e sai do caminho, deixa elas fazerem o que precisa ser feito. E aí a gente tem uma confusão na linha de frente de quem está implementando essas práticas. O que significa isso na prática? E eu queria começar com você aqui, Fê, te fazendo uma pergunta, uma bola curva aqui para você, que é o que quando você bate a realidade do que você enxerga na trincheira com essas dicas mais macro, qual é a diferença? Assim, quais são as coisas que você fala, peraí, gente, não é bem assim, ou as pessoas falam muito nessa linha e eu acho que a gente deveria pensar nessa outra linha, e eu acho que talvez seja um pouco disso que chamou a atenção da Lara na sua fala, aí é justamente talvez uma visão um pouco mais realista, um pouco mais prática sobre esses temas. Primeiro que eu acredito, Pedro, que quando você cita que o mar que você nada não é um mar de tantas pessoas assim, eu acho que já é o primeiro ponto de repensar. Todo mar é de pessoas. Você pode não estar conectada com elas, mas tecnologia, indústria, farmacêutica, setor privado, setor público, tudo tem a ver com pessoas. O CNPJ nada mais é que um conjunto de CPFs. Você pode ter pessoas isoladas, você pode não estar em contato com todas essas pessoas ou até mesmo não olhando para essas pessoas, mas o mar ainda é feito por pessoas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acredito que nós estamos vivendo uma sociedade muito líquida. Então, o ser humano dá trabalho. Eu sou mãe de uma pessoa de 18 anos e eu não controlo meu filho de 18 anos. Eu pari essa criança, tenho o meu DNA, eu sei que ele me ama, ele sabe que eu o amo, que eu quero o melhor para ele e muitas vezes não funciona. Então, lidar com o ser humano é exigente de tempo, de conversas, de profundidade, de frustrações, de angústias. Lidar com a gente mesmo já é viver tudo isso. E muita gente não quer mais isso. Nós estamos vivendo, tem até aquele livro Amores Líquidos, nós estamos vivendo uma sociedade da superficialidade. Então, eu não quero que o outro me dê trabalho. Então, se a pessoa começa a me dar trabalho, eu quero tirar essa pessoa da minha frente o mais rápido possível, seja nas relações pessoais, seja nas relações sociais e principalmente nas relações profissionais. Então, isso não está somente a liderança, está também as equipes. Então, quando eu oriento a liderança para poder trabalhar cultura, trabalhar desenvolvimento, que ele tem que sentar uma vez por mês, 30 minutos com o seu colaborador para entender o universo dele, parece que está se pedindo muito. 30 minutos, no nosso conceito de tempo agora, nossa percepção de tempo se tornou muito, porque as pessoas estão ali na dopamina dos 30 segundos. Então, eu estava até conversando, tem até um documentário brasileiro, Quanto tempo o tempo tem? Antes estava na Netflix, não sei onde ele está mais, mas a nossa percepção de tempo alterou completamente por esse estímulo digital que nós temos. Então, quando eu falo que a pessoa tem 10 colaboradores, 20 colaboradores, 30 colaboradores, que ele precisa estar com essas pessoas.
Gerir pessoas, estar com pessoas, exige de você tempo, e tempo de qualidade. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão com seus pais nos hospitais, estão com filhos com problemas. Ontem ligou uma líder para mim, onde a sua filha, de 30 e poucos anos, estava tendo um surto psicótico. Esta é a realidade que a gente vive. E dentro da empresa que ela está, ela não pode dizer isso. Então, as pessoas estão sem lugar no mundo. Isso é uma dor muito grande. Então, não adianta as empresas fazerem programas de pertencimento, programas de engajamento, programas, sendo que, na verdade, de forma genuína, ela não está à disposição de uma boa escuta. Às vezes, eu nem precisaria de um programa. Eu preciso simplesmente que você sente comigo por 5 minutos e esteja disponível a me ouvir. Ou seja, tem uma questão filosófica aí, né, que você está trazendo, que às vezes a gente quer abstrair, a gente quer talvez, sei lá, entender cientificamente talvez uma coisa que precisa ser entendida primeiro filosoficamente. E antropologicamente, filosoficamente e antropologicamente, há um novo comportamento humano. E saber lidar com isso, né? E tá aberto, e você falou que existe uma questão do investimento também, né? Assim, não é só colocar as práticas, investimento é presença, você estar de fato presente. Isso é muito difícil fazer, e eu acho que tem um grau de dificuldade aqui, Lara, que eu te trago, que é quando a gente pensa no nosso público aqui, que são empreendedores, que estão ali tocando negócios. A Fê sabe que ela também é uma empreendedora, né, que também toca um negócio. Os empreendedores estão na linha de frente aí desse negócio e eles têm algumas situações, como incerteza, eles não sabem se eles estão acertando, se o produto é esse, se o cliente gostou, eles têm incerteza financeira, não sabem se a empresa vai estar viva daqui a 6 meses, e aí a gente fala para eles que você precisa contratar gente boa, precisa trazer gente boa. Pô, mas eu mal tenho dinheiro para pagar o meu próprio salário, né? Como é que eu vou trazer alguém bom? Como é que eu vou capacitar essa pessoa? Provavelmente não vai ser uma pessoa super sênior. Como lidar, Lara? Vamos colocar aqui agora, depois eu quero ouvir a Fê. Como que a gente aterriza para alguém que está... Uma coisa é eu falar para uma empresa multibilionária, pô, vamos lá, contratamos programas de capacitação e tudo mais, o que de certa forma não necessariamente resolve o problema, como a Fê acabou de falar, não é fazendo isso que a gente resolve o problema, mas para quem tem pouco recurso, para quem tem pouco tempo, para quem está dedicando sua energia para o seu cliente, como lidar com tudo isso, Lara? Verdade seja dita. Tá? Eu trabalho com mentorias, né, das startups do nosso portfólio e nunca se preocupou tanto com pessoas. Eles têm a preocupação, só que infelizmente eles não sabem o que fazer e nem por onde começar. E aí a tendência que você falou, Pedro, de buscar coisas no mercado. E às vezes eles acabam gastando dinheiro completamente desnecessário com programas que não vão levar a nada e a lugar nenhum. E não era isso que era preciso ser feito. Eu concordo em gênero, número e grau com a Fê. Acho que a primeira dica que a gente pode dar para as nossas startups, para os nossos empreendedores, que a gente tem uma ferramenta de graça, né, tirando o tempo, mas ela não tem custo extra, que é ouvir. Então, realmente, o ouvir é super necessário. Agora, respondendo a sua pergunta, Pedro, eles se preocupam com as pessoas, mas eles não sabem o que fazer. Sabe por quê? Porque eles não conectam as ações de pessoas com as necessidades do negócio. Quando falou-se tanto que o RH precisava entender de negócio, ninguém entendia o porquê que o RH... Mas o RH não tem que entender de gente? Sim, o RH tem que entender de gente. Mas a partir do momento que não se conecta aquilo que a gente está fazendo com as pessoas com o que é preciso no negócio, você não vai ver o ROI, o retorno financeiro, porque realmente não vai adiantar nada. E aí você vai trazer práticas para dentro da sua empresa, às vezes você contrata uma business partner, porque tem um nome bonito, você contrata um processo de avaliação de desempenho, mas isso não tem associação com o negócio. Então, conversando com startups nos últimos meses, né? Eu estou contratando pessoas, tá, mas você está contratando baseado em quê? Eles olham para minha cara. Eu estou contratando e não está dando certo. Tá, mas você não precisa ter um processo elaborado. Você só precisa saber o que você precisa. Que tipo de profissional você precisa para atingir a estratégia da empresa. E esse tipo de profissional que você precisa, ele tem a ver
com o que a sua empresa que é a identidade, que é a tão falada cultura? Porque também, se não tiver, esse profissional não vai estar realizado e não vai ficar na empresa. Quando você avalia esse profissional, eu tenho um processo de avaliação de desempenho, tá? Mas você avalia para quê? Também olham para minha cara e não sabem me responder essa pergunta. Você precisa avaliar para entender se aquilo que você quer, se a sua estratégia, se onde você quer chegar, as pessoas que estão dentro hoje da empresa conseguem atender essa estratégia. Senão, você precisa desenvolver essas pessoas. Então, o que falta, Pedro, não são grandes programas. É realmente essa conexão. Esse CEO entender que o que ele faz em relação a pessoas tem que estar conectado com a estratégia do negócio dele, né? E esse CEO tem que entender também que a liderança dele é a parte principal que mais tem que estar conectada, porque é essa liderança que vai comandar a forma com que a companhia vai dali para frente, né? É ela que faz essa cadência. E muitas vezes também isso não está conectada, porque eu contratei o líder que a startup X me indicou, porque ela falou para mim que era muito boa essa pessoa, mas essa pessoa não está feliz, não está performando, porque muitas vezes essa pessoa não tem a ver com aquilo que você prega, né? Então, é essa conexão hoje que eu mais ajudo as startups a fazerem. Não sei se vocês têm, se a Fê tem vivido essa desconexão também. Eu acho que o que eu mais vivo, assim, Lara, e é muito difícil para as pessoas que atingem uma posição de C-level na empresa assumir suas deficiências, porque eles estão numa posição de muita visibilidade. Então, o que a gente descobre nesse processo de mentorias individuais, em momento mais privado com esses líderes? Muitos não sabem a diferença de planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. Quando você pede para um líder ou por uma líder, explica para mim sua estratégia, ele não sabe o que é. Esse é um ponto e é uma dor, porque ele não pode expor isso em qualquer lugar, em qualquer situação. Então ele precisa realmente de uma mentoria, de um lugar seguro para ele expor as suas vulnerabilidades enquanto líder, o primeiro líder número 1 da empresa ou a líder número 1, para poder tratar esses pontos. Se esse primeiro líder não sabe, o segundo escalão menos ainda, o terceiro menos ainda, e a base da operação estão desorientados. Então, é muito comum uma empresa nascer, principalmente uma startup, por uma paixão, mas paixão não paga contas. A gente sabe fazer um negócio incrível com a IA. Gente, hoje uma pessoa de 12 anos sabe fazer uma coisa incrível com a IA. Hoje, se você quiser entrar no ChatGPT e fazer uma pergunta, eu vou ter uma conversa com meu líder é uma pessoa difícil, às vezes ele tem uma comunicação agressiva e preciso falar com ele sobre minha remuneração. Vem ali um roteiro perfeito, que nem talvez uma pessoa consiga me ofertar um roteiro tão bem estruturado. Então, hoje a tecnologia, ela está à disposição a orientar pessoas, mas eu preciso saber fazer essa pergunta. Eu preciso saber reconhecer que existe essa deficiência, que tem essa dificuldade, que tem esse cenário, que tem essa cultura. Então, o ser humano, ele precisa cada vez mais ter uma capacidade de senso crítico, e eu só consigo ter senso crítico com repertório. Aí a gente volta, a gente está nas relações superficiais. Talvez eu crie um incômodo quando eu falo isso, mas eu sou contra ao trabalho 100% presencial, porque eu acredito que nós humanos, a raça humana, saímos das cavernas para evoluir enquanto sociedade. Agora nós estamos de volta às cavernas com Wi-Fi. Então, a interação humana é que desenvolve inteligência social. E eu vejo as novas gerações não querem abrir as câmeras, não querem dialogar, não querem ter conflito, não querem ter dificuldades. E isso é muito ruim, são esses atritos sociais, são as divergências, são as complicações da vida que desenvolvem o nosso caráter, desenvolvem nossas competências, nos força a sair da famosa zona de conforto. É quebrando os ossos quando a gente está nascendo, né, as dores do crescimento, os ossos vão quebrando e vão nascendo,
é a dor que faz a gente se desenvolver, essa elasticidade. E a gente não está mais vivendo isso. Outro dia eu estava vendo aqueles documentários de tubarão, né? E aí estava mostrando um tubarão assim centenário e ele passando cheio de cicatrizes, a barbatana mastigada de um lado e tal. E a gente fala, pô, o que esse cara passou para chegar até aqui, né? Sem dúvida, essa história, né, contada pelo corpo dessa criatura mostra uma história de resiliência, mas também de sufoco, de dor e tudo mais. Agora, descendo aqui para a prática, né, a Lara e vocês duas falaram uma coisa muito importante, né? Hoje em dia não se trata apenas de eu emular as boas práticas do mercado se eu não tenho as coisas básicas, né? Então vocês duas falaram uma coisa, pô, as pessoas têm que conversar com a sua estratégia. E aí a gente vai perguntar, mas qual que é a sua estratégia? Aí a pessoa não sabe a estratégia dela e obviamente ela não vai às vezes se sentir confortável de dividir isso. E se eu não tenho clareza da minha estratégia, eu tenho insegurança em relação a como que eu vendo essa estratégia para frente, então eu não vou vender. Então eu não vou conseguir trazer sentido para aquilo que a pessoa está fazendo e, consequentemente, eu não vou ter clareza de onde eu coloco as pessoas e como que eu tiro o melhor delas. Mas o que fica aqui, voltando para a questão fundamental, a gente sempre fala, né? Isso é uma coisa que eu queria abordar com vocês. A gente sempre fala que eu preciso saber delegar, eu preciso dar autonomia para as pessoas e tudo mais. Mas num contexto em que eu tenho pouco recurso, provavelmente eu não vou conseguir contratar uma pessoa super sênior, super experiente. Como lidar com essa dicotomia entre, pô, vou dar autonomia para a pessoa, mas eu tenho tão pouco recurso, eu tenho tão pouco tempo, eu tenho tão pouco caixa, que eu preciso fazer as coisas acontecerem. Então, qual que é o equilíbrio ideal? Eu não imagino que exista, né, provavelmente a fórmula que resolve esse problema, vai ser muito contextual, mas como lidar com o nível de pessoa que eu consigo pagar hoje com o nível de entrega que eu preciso ter? Como combinar essas duas coisas? Começa aí com a Lara, depois queria ouvir a Fê, que esse é um problema aí que eu ouço, se não todo dia, com certeza algumas vezes na semana. Eu, particularmente, não acho que seja só um problema de remuneração, mas um problema muito voltado ao perfil que eu estou contratando. Porque autonomia não é fácil. Dar liberdade para o outro, para aquela pessoa que tem a liberdade, é muito difícil, né? Porque a gente precisa de uma liberdade responsável, né? Você precisa saber trabalhar com aquela autonomia. Então, é muito mais difícil hoje eu achar uma pessoa que consiga trabalhar realmente com essa autonomia e tenha esse ownership, esse sentimento de dono, do que uma questão de remuneração. E eu acredito muito no potencial. Eu não sou uma pessoa, também concordo com a Fer do trabalho 100% presencial, e eu não sou uma pessoa que critica gerações. Eu tenho uma filha de 11 anos e eu aprendo com ela diariamente. Eu não acho que a geração XYZ é uma geração péssima e de insucessos. Existem características dessa geração que a gente precisa trabalhar, mas cabe a nós, mães, pais, gestores, ensiná-los e mudá-los em alguns aspectos, né? Muitas coisas que eu vejo dentro da empresa, eu falo, meu Deus, será que eu estou criando a minha filha dessa forma? E eu volto e eu tento modificar. Então, o desafio é conseguir achar pessoas que tenham este senso de dono, na minha visão. E não necessariamente numa remuneração mais alta, porque existem pessoas de remunerações altíssimas que não têm esse senso de dono. Então, eu vejo que tem pessoas com muito potencial e que podem me agregar e serem desenvolvidas na empresa com uma remuneração mais baixa. Mas isso exige tempo, isso exige dedicação. E aí vem um ponto que a Fernanda falou, a gente está numa época de relações superficiais. O líder não quer ter o desgaste do gerenciar, porque gerenciar é desgastante, é igual... Basta ver que as pessoas não querem ter filhos, gente. E tá tudo bem, tá? Não tem problema algum com quem não quer ter filho. Mas tem gente que não quer ter filho porque fala que dá trabalho. E liderar também dá trabalho, né? Então, por um lado, tem aquele líder que não quer realmente entrar dentro de uma relação para liderar e quer liderar de uma forma superficial.
E também tem o colaborador que não quer se sentir dono da empresa, que não quer ter essa responsabilidade. Então, é muito mais uma mudança, para mim, profunda no tipo de relação do que no perfil do profissional júnior, pleno ou sênior, Pedro. Muito interessante o que a Lara trouxe. A primeira coisa que a gente observa quando a gente chega numa empresa, qual é o modelo de gestão dessa organização. Se é um modelo de gestão centralizada ou é um modelo de gestão descentralizada. E a gente tem pequenas, médias e grandes empresas centralizadas, por exemplo, as empresas familiares, que são nossos clientes também, onde um manda e os demais obedecem. Então, você pode trazer o nível de senioridade que você quiser para essa organização. Essa pessoa não vai conseguir exercer na integralidade a sua senioridade. Às vezes, você traz um baita talento para a empresa, uma pessoa com sentimento de dono, uma pessoa querendo fazer transformação, mas não consegue. Não vai ter o recurso, não vai ter autonomia, não vai ser dado para ele um espaço geográfico para ele fazer isso. Então, não está necessariamente centrado no ser humano todo o poder de mudança e transformação. Precisa ser uma cocriação entre a organização, essas lideranças e essas pessoas novas que estão chegando. O segundo ponto, a questão geracional. Existem, sim, vários estudos que apontam algumas deficiências das novas gerações digitais, já citei aqui, eu acho que a falta de relacionamento, de estar dentro de casa o tempo todo. Nós pais, eu me culpo, a gente criou uma geração intolerante à frustração. A gente quis proteger de muitas coisas, vivemos numa sociedade violenta, vivemos numa sociedade com problemas climáticos graves. Então você quer proteger seus filhos de tudo isso, só que isso aleija, né? Isso aleija algumas habilidades. Um exemplo muito bobo para vocês, meu filho fez 18 anos, foi pegar um ônibus, gente, foi pegar um ônibus pela primeira vez sozinho. E aí ensinaram que era um ônibus 234. Ele ligou para mim, mãe, eu encontro aonde esse número? Onde está escrito esse número no ônibus? É na lateral, é na placa? Tadinho, ele não sabia, e culpa é minha responsabilidade, porque eu comecei a andar de ônibus aos 12, 13 anos. Ele começou a andar aos 18, e essa é a realidade. A realidade que eu vivi de encarar o mundo é totalmente diferente do que nossos filhos estão lidando. Talvez a gente esteja falando de uma bolha, mas é a realidade que eu conheço. O segundo ponto é empresas descentralizadas. Empresas descentralizadas, elas já possuem uma estrutura de comunicação, de ritos de passagem, de planejamento estratégico inclusivo, de reuniões de comunicações trimestrais, bimestrais, passando informação, orientação. A gestão dos dados está à vista, então, mesmo online, mesmo trabalhando fisicamente, a informação está disponível. E isso vai educando, formando e amadurecendo as pessoas. Então, quanto mais a gestão é descentralizada, isso até o Simon Sinek fala sobre isso, tudo começa pelo porquê, eu entendo o porquê que eu estou fazendo isso, eu entendo o porquê da minha tarefa, eu entendo o porquê que está sendo exigido essa excelência, o engajamento cerebral das pessoas, isso é neurociência, ele é muito maior. Agora, se eu não sei o porquê, ou se tanto faz eu fazer ou não fazer, não vai acontecer o engajamento cerebral. Por que esses meninos, essas meninas são tão engajados com jogos? Então, a habilidade de engajar existe. Agora, pelo que engajar? Meu filho fica 12 horas jogando, pode estar com sono, pode estar cansado, tem a questão da dopamina, mas há um porquê, há um coletivismo, né? Existe uma turma que precisa chegar num propósito, ele fala, mãe, eu tenho que jogar porque tal pessoa está me esperando, é um compromisso, e ele leva isso a sério. É difícil eu entender, tá, gente? Não estou dizendo que é fácil eu entender, mas são pessoas capazes de se engajar. Eu tenho na minha equipe, eu comecei sozinha na Mandacaru, eu tenho uma pessoa de 30 e poucos anos e uma pessoa de 20 e poucos anos. A pessoa de 20 e poucos anos é casada, super engajada, que é a Milena. Então, não a vejo como uma geração Z, mas ela tem uma formação educacional, familiar,
que a conduzir ser comprometida. Então, o que eu digo para as empresas? Cadeira vazia é melhor do que cadeira mal preenchida. O que eu vejo muitas pessoas não tendo critérios mais de seleção, querendo selecionar com velocidade, e se você contrata errado, é que nem casamento, vai dar ruim o tempo todo, e você vai acabar sofrendo com essa pessoa e acabando desligando, ou sofrendo vários outros transtornos muito piores do que o desligamento. Então, se a pessoa puder pensar bem quem ela está selecionando e quem essa empresa ela vai acertar muito mais. Fernanda, você acha que essas empresas que têm esses programas de retenção tão fortes, que às vezes prometem coisas que até nem têm conexão com o que é a própria empresa, né? E videogames, e nossa, eu preciso manter o meu colaborador feliz e contente em estado de flow, sustenta essa intolerância à frustração que a gente tem hoje da geração? Aumenta a intolerância à frustração. Eu sou contra brindes, eu sou contra uma forma não inteligente de relacionar com o ser humano. Achar que eu vou dar um squeeze para você e que isso te dá engajamento, se der, eu tô com a pessoa errada, tá? Acho que é bem isso. Se você ficar eu concordo com você. E às vezes o ouvir traz coisas pra gente, porque eu já tive uma funcionária que falou pra mim, eu posso pedir um petit gâteau porque eu nunca comi na minha vida. Aquilo para mim mexeu comigo, porque aquilo é um gesto simples, mas que eu ouvi, eu conheço a minha pessoa e faz a diferença, mas é totalmente diferente de eu dar um squeeze. Vejo uma escuta. Exatamente. Eu também fiz festa de aniversário e uma pessoa de 30 e poucos anos, ela falou, a primeira vez que alguém faz uma festa de aniversário para mim. Mas há um contexto. Há uma relação. Há um contexto. Agora, achar que isso retém pessoas... Primeira, eu mudei meu pensamento de retenção quando eu trabalhei numa grande empresa de mídia. Lá era quase que um pecado pedir demissão. Como é que você ousa pedir demissão da nossa marca? Então era mais ou menos assim. Então, uma vez eu contratei uma equipe de design de games e tudo de 17, 18, 19 anos. Era a primeira formação no Brasil de games aqui em São Paulo, de 2 faculdades. Eu contratei esses meninos para ganhar 5 mil, 6 mil, isso em 2008. 8 meses depois, o líder desse time pediu demissão. E fui eu lá, business partner, vou lá fazer meu trabalho de retenção. E eu descobri depois que o que eu fiz é coação, tá? Acho que é muito importante a gente entender, retenção é coação. Então, a pergunta é, Lara, existe alguma coisa que eu possa fazer que te ajudaria a ficar na nossa empresa? Não. Maravilha, obrigada, vamos desenhar a tua saída. Hoje eu ajo assim, tá? Mas antes eu tentei ofertar salário, ofertar sala maior, mais benefício, mais poder, mais isso. Gente, esse pedido de demissão até a saída demorou quase um mês. Chegou um momento que essa pessoa, Fernanda, eu estou me sentindo desrespeitado. Porque a mesma inteligência que eu usei para escolher trabalhar com vocês, ela ainda existe. E eu escolho trabalhar em outro lugar, é a minha vida. Isso foi uma quebra de paradigma, que carreira pertencia à empresa. Eu era detentora das tuas decisões profissionais. Tem gente que ainda tem essa expectativa, eu quero um plano de carreira, a empresa não tem que ter nada para você, ela tem que te tratar dignamente, honrar os compromissos, investir no seu desenvolvimento e te tratar de forma inteligente. O resto é firula. Sala de beisebol, sala de videogame, as coisas na cor roxa, que tudo é roxo agora. Sabe? Eu fui numa palestra que mudou muito meu paradigma. Eu também já trabalhei em uma multinacional que era programa de retenção, as pessoas não podiam pedir demissão. E aí eu fui numa palestra que também mexeu muito comigo, que falou, gente, a empresa não é cadeia. Você não tem que ter programa para reter. E tanto eu quanto o Pedro, é uma visão nossa, e as pessoas sabem da ACE, que se as pessoas vêm para a gente pedir demissão e a gente entende que é melhor, a gente dá um apoio grandioso para essa pessoa realmente sair, porque a gente quer quem queira estar com a gente, né? Essa é a mágica. Exato. Certo, Pedro? Eu acho que a filosofia por trás de tudo é essa, né? A gente não... né, a gente tem uma ilusão de que a gente consegue motivar as pessoas, né? A gente consegue resgatar aquilo que elas já têm dentro
delas, né, e conectar isso com o propósito maior do que a gente está fazendo, mas mais do que isso a gente não consegue fazer, né? Então tem que ter uma régua clara do que é nosso como líder e o que é do outro. E eu acho que às vezes a gente tenta, né, e eu acho que tudo isso, né, que você mencionou, Fê, do Pebolim e tudo mais, isso, na verdade, é quase uma infantilização do profissional, Exato. né? Ele infantiliza a pessoa e a gente tem que tratar as pessoas como adultos. Então, e aí você colocou questões geracionais e tudo mais. E aí, tá curtindo o episódio? Então, se você quer se aprofundar ainda mais em temas de inovação, empreendedorismo e muito mais, precisa conhecer a nossa newsletter Growthaholics. Ela vai além de ser apenas uma newsletter, é um canal para você se manter atualizado e receber insights exclusivos. E tem uma super novidade, o nosso programa de indicações. Se você indicar um amigo, uma amiga, ganha recompensas que vão desde cursos e materiais exclusivos até ingresso para o ACE Summit, o nosso maior encontro que reúne empreendedores, corporações e investidores aqui em São Paulo. Ficou curioso? Os links para se inscrever na newsletter e saber como participar do ACE Summit estão na descrição desse episódio. Agora, vamos continuar aqui com o debate. E o que eu queria aproveitar o último bloco aqui, se a gente pudesse dar dicas curtas e objetivas sobre várias questões que passam aí na cabeça dos empreendedores em relação a gente, e eu queria sugar aí o cérebro de vocês para a gente tentar responder algumas coisas. Eu vou começar com a primeira aqui, que acho que tem conexão com muito o que a gente está falando. A gente fala, não, a gente precisa treinar as pessoas, precisa ter programa de treinamento e tudo mais. Como é que é um programa de treinamento quando eu tenho pouco recurso e o que eu preciso fazer? Como é que é a cara de um programa desse se eu não tenho dinheiro e eu preciso fazer a pessoa ter um upgrade de skill, seja soft, seja hard? Vou começar pela Fê. O que você faria? O que você indicaria? Primeiro, Pedro, que grandes empresas também não têm orçamento. Então, acho que a gente tem que tirar esse pensamento. Trabalhei com base zero de orçamento a minha vida inteira. E hoje, o que nós fazemos como Mandacaru, quando a gente está com um cliente, o cliente fala, Fernanda, a gente não tem orçamento para implementar uma universidade corporativa. A gente define com essas empresas quais são as competências chaves para sustentar esse negócio. Então, tem que ter um norte de competências chaves conectadas com essa estratégia. 6 a 8 competências, então tem que ter essa definição. Para cada competência, hoje, a gente faz uma curadoria de livros, que não é nada difícil, de filmes, séries, podcasts. Hoje nós temos um repertório tão qualificado, disponível, tanto nos podcasts, no YouTube, e se o líder ou uma pessoa dentro da empresa puder fazer essa curadoria, e com o tempo, o próprio time vai complementando essa curadoria. O que eu posso fazer? Por exemplo, eu faço muito clube de livro dentro da empresa. Então, vamos ler um livro, um líder, e discutir uma vez por mês, a cada 15 dias, como é que isso se conecta com o meu negócio. Outra forma muito de graça, vamos olhar para o mês de janeiro, onde nós acertamos, onde nós erramos, e qual foi o case que mais interessante, vamos estudar esse case. Esse nosso caso aqui, com essa relação com esse cliente, com esse produto, com esse serviço, uma situação interna, traz para a mesa, onde todos participam dessa discussão. Então, a gente está muito ainda preso que o formato de desenvolvimento é em sala de aula, é o pagamento de uma bolsa, é fazer um curso fora do Brasil. Isso é também, que bom que tem empresas que podem fazer isso e ofertar isso, mas dentro tem muitos recursos. Outra questão, às vezes eu tenho uma Lara dentro da empresa que domina tecnicamente uma competência ou domina comportalmente uma competência, ela pode ser uma mentora interna. Eu tenho incentivado muito a mentoria interna entre colaboradores. E aí, às vezes, no one-on-one, poxa, vou dividir com você a minha história, o que eu fiz. Uma vez eu convidei o Washington Oliveto para dar uma palestra para os nossos estagiários, para ele falar os piores erros, quais foram as maiores cagadas da vida dele, se ele pudesse voltar atrás, o que ele faria diferente.
É muito mais interessante ver que pessoas que estão no auge são referências, são autoridades, mas que elas são humanas e cometeram muitas falhas. Então, dissocia, quebra esse paradigma de que treinamento e desenvolvimento envolve sempre custo. Às vezes eu tenho um repertório dentro, eu tenho um repertório disponível hoje nas redes sociais, na internet, no digital, onde eu posso fazer uma curadoria e recomendar, colocar no plano de desenvolvimento do meu colaborador. E só complementando a Fê, o mais importante é que este treinamento, seja ele qual for, né? Porque hoje até, se a gente olha as pesquisas, o que saiu da Gartner, as pessoas aprendem muito mais da forma como que a Fernanda falou do que na sala de aula. Então, mais importante do que o tipo de curso, o preço do curso, é esse curso essa formação, essa mentoria, esse desenvolvimento, esse clube do livro, que eu também gosto muito, é estar associado tanto àquelas competências definidas inicialmente pela empresa e ao planejamento e ao objetivo de carreira do próprio colaborador, né? Então, porque também se eu não mostro para o colaborador que ele tem que fazer aquele curso, que ele tem que ler aquele livro, que ele tem que ouvir aquele podcast, e aquilo vai de alguma forma trazer alguma vantagem para ele, vai estar conectado com aquilo que ele quer, ele também não faz, né? Ele também não se engaja. Então, eu acho que tem que trabalhar nesse engajamento, de mostrar para ele o porquê que ele tem que fazer. Aquilo tem que ser, de alguma forma, também bom para a empresa, né? De estar conectado de algum jeito, porque aí sim é muito mais efetivo do que você trazer um curso de fora, né? É impressionante as estatísticas de desenvolvimento de liderança dentro das empresas, o quanto as palestras, os cursos online não estão surtindo efeito. Existe uma necessidade altíssima dentro das companhias de desenvolver seus líderes, mas em contrapartida existe uma frustração enorme da falta de sucesso com esses programas tradicionais que o mercado pratica. Até complementando, toda vez que a gente faz um PDI, que é um plano de desenvolvimento individual, eu divido em 33% as responsabilidades. O que a empresa tem para me ofertar para esse desenvolvimento? Vamos lá, inteligência emocional é uma competência que vamos definir aqui para Mandacaru, que é necessário. O que a Mandacaru tem para ofertar para esses 33% desse desenvolvimento dessa competência? A gente super recomenda que leia Paul Ekman. Paul Ekman é a nossa referência, autoridade sobre inteligência emocional. Líder, o que você vai fazer para desenvolver essa competência nessa pessoa? Olha, eu vou fazer um one-on-one com a Lara uma vez por mês para olhar para o mês quais foram as situações onde eu percebi que teve domínio próprio, situações que foram mais irritadiças, que comprometeu a relação com o cliente. Então, os meus feedbacks para a Lara vão ter esse viés sobre a inteligência emocional. Maravilha. E você, Lara? Quais serão os seus 33% do teu investimento de tempo, de recurso para você se desenvolver? Isso também é uma quebra de paradigma. Porque a pessoa que entra numa organização, às vezes, ela delarga a responsabilidade do seu desenvolvimento. Há um estudo, Pedro, que se eu não fizer nada ao longo do ano, eu perco 20% do meu conhecimento. Ou seja, eu preciso correr 20% a mais para ficar parada. Para ficar parada. Então, eu acredito que esse percentual vai aumentar, porque o deságio e o IA vai se educar e se desenvolver muito rápido. Então, assim, eu não posso achar que a partir do momento que eu entrei para trabalhar dentro de uma empresa, eu não tenho que fazer mais nada pelo meu desenvolvimento. E muita gente para. Eu estou fazendo a mentoria de um líder que nos últimos 10 anos ele não fez nada. E ele não sabia por que ele estava sendo mandado embora. Eu não sei por que eu estou sendo mandado embora. Me conta a sua história, me fala o que você fez de atualização, de credenciais, de movimentos, de skills, de drives que você foi adquirindo nos últimos 10 anos. Eu não fiz nada. Então essa pessoa está totalmente desatualizada para o mercado, para a vida, para o todo. E ela tem 45 anos. Isso me dói profundamente. Então tem gente que entra, senta na cadeira de um CLE e sossega ali. Isso é uma negligência, autonegligência. Eu acho que você pegou uma coisa essencial aí de
E daí não é para a empresa que você faz, é para você, para a sua carreira, para a sua competitividade num mercado Exato. que Assistência está médica vai em... ficar, assistência odontológica vai Vai, ficar, mesa de é isso. pimbolim vai ficar, tudo vai ficar lá. A única coisa que O você que você leva leva? é conhecimento. É O isso, maior é isso. benefício de uma organização é o teu repertório. É o repertório, e é o repertório daí coletivo que faz o resultado acontecer, né? Então, do ponto de vista pessoal, é uma responsabilidade, do ponto de vista coletivo, também é uma responsabilidade da empresa garantir que esse desenvolvimento aconteça e não aconteça isso que você falou da pessoa estar há 10 anos e não entender, né, que não está performando, que não está entregando, que as coisas não estão acontecendo. Pegando mais um último ponto aqui, qual que é o kit básico também de cultura, rotinas e rituais que uma liderança de uma empresa que está começando tem que ter, né? O que é o mínimo kit viável empresa iniciante para que ela consiga se manter on track e tudo mais? Quem quer começar aí? Acho que o primeiro passo, ela tem que saber quem ela quer ser, né? Isso de uma forma muito simples. Então, eu estou ajudando um empreendedor que falou: Lara, você mudou a minha vida. Ele me mandou um feedback semana passada, simplesmente porque ele entrou numa espiral e estava indo sem parar e descrever o que ele quer para a empresa dele. Ele falou: eu sei muito bem o que eu quero, mas descreva de coração. Não peça para o ChatGPT aí não, porque senão ele vai trazer coisas talvez que não sejam de acordo com aquilo que você quer. Tem até uma pergunta nesse roteiro que eu gosto muito, que é: eu preciso de fato descrever a minha cultura ou eu deixo ela acontecer? Eu posso deixar ela acontecer, ela vai acontecer de todo jeito, mas muitas vezes ela vai acontecer de uma forma diferente com aquilo que eu gostaria que fosse. Então eu ajudei, né, eu orientei a ele descrever e colocar no papel aquilo que ele espera da empresa dele. E aí clareou muito para ele saber se as pessoas que estão lá, se o time de liderança tem relação com aquilo que ele quer. Então, eu acho que isso é o primeiro passo. O segundo, a Fernanda citou lindamente no começo desse podcast, que é ouvir os colaboradores. A gente não faz o one-on-one porque o RH manda fazer o one-on-one, gente, pelo amor de Deus. Não é uma rotina robótica. Eu entro, às vezes, em one-on-one com os líderes, parece que está um robô falando com outro robô. Tá tudo bem? Aí a outra pessoa responde do outro lado: tá. Tem algum ponto? Não é isso, é genuíno, é escuta, é conhecer. Às vezes não precisa ser uma rotina marcada, muito operacional. Se você tem a oportunidade de tomar um café, se você tem a oportunidade de almoça, é online, inventa, gente. Eu invento rotinas com o meu time, eu invento sessão de cinema. Outro dia a gente assistiu um filme e todo mundo assistiu o mesmo filme, que é Batalhão 688, que eu indico para todo mundo, inclusive, assistir. Então, a gente discutiu sobre o filme, o que aquele filme tem em relação com recursos humanos. Então, é online, saia da caixinha, faça eventos diferentes, mas se conecte com as pessoas. Principalmente no online é difícil essa conexão, eu entendo que é difícil. Eu sou defensora tanto do online quanto do presencial, gosto do híbrido, mas a conexão é complicada, mas a conexão é importante. Então, a gente precisa retomar as relações, a gente precisa retomar as conexões. A gente precisa saber quem nós somos, a gente precisa retomar as relações e a gente precisa contratar direito. Faça um bom processo seletivo. Pegue dicas na internet se você não tem área de recursos humanos, pede ajuda, mas entreviste e saiba quem você está trazendo para dentro da sua companhia, porque a Fernanda também falou isso. Começou errado, a chance de dar errado é enorme, eu sei que o Pedro pensa dessa mesma forma também. Então, essas são as minhas dicas principais. Fê, como é que você complementa aí, né? Eu acho interessante, né, várias coisas que a gente falou aqui tem a ver com clareza, né, com eu colocar no papel o que eu espero, o que eu quero da empresa e tudo mais, isso acaba ramificando, né? Mas como é que você traria talvez uma luz sobre essas rotinas, o que seriam boas rotinas, bons rituais para um negócio nesse estágio, por exemplo, que talvez seja para qualquer negócio, né? Mas o que você diria? Para complementar e não ser repetitiva do que a Lara trouxe, que eu concordo com todos os pontos, o maior investimento hoje é na comunicação. Ter muitos ritos de comunicação. Eu costumo dizer que uma mensagem ela precisa trafegar em 7 plataformas, em 7 canais diferentes para que a gente consiga garantir o entendimento.
Então, a empresa online ou presencial, ela tem que ter o esforço de se comunicar por e-mail, o esforço de fazer uma talk, vamos falar dos nossos resultados, vamos falar do nosso planejamento trimestral, o que nós planejamos, acertamos, o que nós planejamos e deu tudo errado. Outra coisa que não se fala, Pedro e Lara, ninguém fala de mundo. Hoje, se eu vou conversar com um diretor ou com um analista, o que está acontecendo nos Estados Unidos, na China, no México, Mercosul, isso traz um grande impacto nos planejamentos estratégicos semana a semana. Então, antes a gente fazia planejamento estratégico e seguia ele 1 ano, 2, 3 anos, isso não é mais uma realidade. Então, hoje o ser humano, o profissional, ele tem que entender de mundo, ele tem que entender por que o azeite está custando R$60. Ele não tem que só olhar para a prateleira e falar, nossa, como está caro o azeite. Tá, mas qual é a cadeia desse processo? Eu estava conversando com uma pessoa de tecnologia, hoje as empresas de aviação estão investindo em farmacêuticas que estão desenvolvendo medicações para emagrecimento, porque a indústria de aviação tem interesse em menos peso dos seus passageiros para um menor consumo de combustível. Quando que você pensaria que uma empresa de aviação estaria investindo numa medicação de emagrecimento? Então, essa correlação de ecossistemas, a empresa tem que promover esses debates, essas discussões. O que afeta, por exemplo, a queda de energia em São Paulo, as questões de inundações que estão acontecendo em vários estados? Isso impede que verdura com mais qualidade esteja na feira, isso impede que as pessoas se alimentem com mais qualidade, isso faz com que as pessoas tenham medo. Hoje existe uma depressão chamada depressão climática. As pessoas têm medo de ficarem presas no metrô e ter aquela enxurrada que nós vemos. Então, hoje, o ser humano, ele pode estar mais líquido, mas o que está acontecendo com ele é mais sistêmico. E nós, na posição de liderança, não podemos nos furtar de entender todas essas interfaces que afetam as pessoas que trabalham com a gente. Hoje o ser humano não sai de casa e vem trabalhar. Ele sai da sua cama, da sua casa, mas com uma cabeça preenchida de coisas que são fantasiosas e coisas muito reais. E eu preciso ajudar. E quando a gente fala em one-on-one, aí para fechar aqui também para vocês, o one-on-one foi justamente o que a Lara acabou de dizer. O one-on-one não é dar feedback. O one-on-one é um guarda-chuva, onde eu tenho discutir meta, discutir a estratégia, discutir a minha carreira, discutir o meu futuro. A conversa tola desapareceu. A conversa tola gera criatividade, gera improviso. E ali vem também o feedback, falar de metas. Então, o guarda-chuva do one-on-one é uma pauta do colaborador. Ele que tem que, poxa, o que eu quero falar com o meu líder? Estimular que essa pessoa queira falar com a liderança, sente com a liderança, faça perguntas, encorajamento, e aí você precisa facilitar tudo isso. Então, a comunicação de ritos gerais da empresa, discussões do que está acontecendo no mundo e como é que esse mundo afeta o nosso negócio e os rituais de um one-on-one. Se a empresa fizer isso, as empresas que estão ranqueadas na lista das melhores empresas para se trabalhar, todos esses itens são altos. Todos esses itens são altos. Perfeito. Olha, deu vários insights aí, tenho certeza que a gente consegue até destilar aí os aprendizados depois em várias dicas importantes aí para os empreendedores, mas eu queria aqui agradecer muito a participação de vocês. Então, Fê, muito obrigado pelas dicas, pelos insights, e eu queria pedir para você deixar aí também o seu contato. Quem quiser entrar em contato com você, conhecer melhor o teu trabalho, fica à vontade aí para deixar para os nossos ouvintes. É simples, vou deixar o arroba do Instagram, @FernandaLeiteBR. No LinkedIn nunca lembro, acho que é Leite Fernanda, mas se encontra Mandacaru também. Mas estou sempre à disposição, foi um imenso prazer, passou muito rápido, muito rápido, nem sessão de terapia.
quando a gente chegava assim, não acredito, eu tenho muito problema para contar ainda, gente, como é que a terapia acaba agora? Então, mas muito obrigada, eu espero que isso tenha feito as pessoas pensarem. Muito, sem dúvida fez, e agradeço também a Lara Leite, aqui, a nossa Head de People da ACE. Obrigado por ter compartilhado, Lara, e como você aí está envolvida em vários processos também, quem tiver interesse em fazer parte aqui do time da ACE também, dá a dica para a galera se inscrever aí nos nossos processos seletivos, que a gente está sempre com vaga aberta. Temos nossa página de carreira dentro do nosso site da ACE. Vai ser um prazer. E também, se quiser se conectar comigo do LinkedIn, lara.leite, estou à disposição. Muito bom. Espero que esse nosso bate-papo tenha mostrado como valorizar as pessoas vai muito além de rotinas. É uma questão de cultura, de engajamento e, claro, resultados de verdade. Gostou? Compartilhe suas impressões com a gente nas mídias sociais. Marca @ACE Ventures. A gente quer ouvir o que você pensa a respeito. Mais do que isso, se você quiser ouvir algum tema específico aqui no nosso podcast, vai na descrição desse episódio e encontra o link onde você pode sugerir convidados e temas que você gostaria de ver aqui no Growthaholics. Espero seu feedback e até a próxima.